Muito bem, sejam todos bem-vindos a esta apresentação de segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Que as bênçãos do Senhor habitem e repousem na vida de cada um de nós. Estamos dando início assim com a nossa 36ª temporada de atualizações proféticas aqui no canal, onde acompanhamos a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E este mês vai ser de muita informação, um mês de muitos estudos proféticos, um mês de muita atualização profética. Estou fazendo todo o esforço para trazer as mais recentes informações para os irmãos. Iremos começar dando continuidade com o debate, a entrevista que começamos na sexta-feira entre um grande defensor do movimento nacionalista cristão, na verdade, um dos homens que diz claramente que vai impor o domingo na América. E ele vai longe, nesta entrevista ele vai dizer que, na verdade, se os adventistas quiserem continuar guardando o sábado, mesmo a maioria guardando domingo, isto é com eles, mas eu aconselho a eles a guardarem o domingo para se enquadrarem com a maioria. Isto é muito interessante, nós veremos aqui. Queridos, nós vamos orar, em seguida quero ler aqui algumas passagens especiais do Espírito de Profecia, porque existem algumas pessoas que escrevem nos comentários, com toda a razão, talvez, que não precisaríamos estar debatendo sobre estas questões, porque se sabemos que a lei dominical vai surgir, qual é a razão de debater com eles? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta hora da noite. Queremos agora aprofundar, estudar, Senhor, os eventos finais, acompanhar os eventos finais, para que possamos assim estar preparados, Senhor, possamos analisar os tempos em que nós vivemos e, Senhor, chamarmos outros à preparação. O tempo, Senhor, para a sua volta está muito próximo. Nós cremos de todo o coração. Prepara-nos, Senhor, batiza-nos com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos iniciar lendo estas passagens do Espírito de Profecia, o livro Eventos Finais, na página 111, só para que entendamos a razão de estarmos debatendo com estes homens. É para chamá-los à razão. Vejam aqui. É dito que o povo de Deus, que guarda os mandamentos, não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Não podemos permanecer calados. Como fiéis atalaias, deveis dar aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Portanto, vejo nestes debates, nestas entrevistas, sim, uma tentativa dos nossos irmãos adventistas chamarem estes homens à razão, para que evitem um caminho que eles nem sequer imaginam onde é que irá dar. Este homem vai nos dizer que sim, ele busca leis dominicais na América, usar o poder civil para impor a primeira e a segunda tábuas da lei, mas que os adventistas, se quiserem, vão continuar guardando o sábado. Isto não é verdade, meus irmãos. À luz do Espírito de Profecia, à luz da Bíblia, à luz da história, nós sabemos aonde que isto vai parar. Vamos acompanhar. Vimos essas discussões com Stephen Wolf, onde as coisas estão a ir nessa direção, e a nossa preocupação é se, a longo prazo, as nossas pessoas vão enfrentar a prisão no futuro, como aconteceu em 1888. Então, se isso acontecesse, isso seria mau, não seria? Mas, se essa coisa má acontecesse, seria muito melhor do que o que está a passar agora. Como assim? Acabamos de acabar com 60 milhões de bebês. Certo. Em outras palavras, o que as pessoas fazem é que quando tu postulamos uma cristandade é razoável e compreensível, porque projetaríamos o que poderia correr mal se estabelecermos a minha ideia de mera cristandade. Haverá nacionalistas cristãos que queiram ser menos tolerantes do que eu quero ser em relação às diferenças entre cristãos? Sim, tenho certeza que isso vai acontecer, e é por isso que temos que ter um debate vigoroso.
Mas a questão que temos agora, o mundo que está a ter lugar agora, onde estão a mutilar crianças, as crianças estão a ser desmembradas, as suas partes estão a ser vendidas. Temos adventistas e sabatistas do primeiro dia e cristãos de todas as vertentes que não estão a ser tolerados na sua consciência em várias questões básicas. Pessoas a perderem os seus empregos porque não querem fazer o bolo, ou sabe, toda esta questão. Vivemos eu acho, uma sociedade totalmente tolerante, onde estão a impor todo tipo de coisas. Portanto, estamos na parte má do filme agora, no que diz respeito ao experimento secular. Agora, se rejeitarmos o secularismo, e eu gosto de dizer, se você matricular numa aula de matemática, a primeira coisa que você terá serão problemas matemáticos, certo? Se adotarmos uma abordagem nacionalista cristã, se estabelecermos novamente a cristandade 2.0, eu quero que aprendamos as lições da cristandade 1.0. Eu não quero outra Inquisição espanhola. Eu não quero, você sabe, eu não quero esse tipo de coisa. Eu não quero que um ministro batista seja flagelado, como foi flagelado na Virgínia. Eu não quero isso. Eu quero que a cristandade 2.0 resolva esses problemas, certo? Mas qual é a alternativa? A alternativa é onde estamos agora, onde as pessoas estão argumentando, discutindo seriamente o transhumanismo, a engenharia genética, fundindo seres humanos com animais, que nós estamos no meio de um mundo novo. Eu não acredito que devemos ser assombrados pelo que alguns cristãos fizeram há 300 anos e pelo que alguns cristãos estão a dizer. Ei, não seria bonito, sabes, se voltássemos a isso? Estou contra isso, mas esse não é o grande perigo neste momento. Isso não é o grande perigo. Portanto, é como se estivéssemos todos no fogo. Eu vejo assim, estamos todos no fogo. Eu estou a sugerir que voltemos para a frigideira. Alguém diz, ei, não podemos voltar para a frigideira, porque isso pode levar-nos a cair no fogo. Eu digo, estamos no fogo agora. Concordo contigo no sentido de que o cristianismo tem um certo padrão moral que não é necessariamente parte do mundo secular. E o debate, como dizes, sobre todas aquelas crianças que estão a ser massacradas ou abortadas, é um debate sobre onde a vida começa. Começa na concepção, começa ao nascimento. Conhecemos todos esses argumentos. Quando a vida começa, em que termo e todas essas coisas. Acreditamos, tal como tu, que somos feitos à imagem de Deus e que o Estado tem o direito de legislar a segunda tábua da lei, não matarás. Portanto, no que diz respeito a todas essas leis, concordamos com uma influência cristã sobre o Estado para que esse direito seja assegurado nessa questão. Mas quando se trata da primeira tábua da lei, temos um problema. Por exemplo, as primeiras leis dominicais de Constantino eram dias de descanso para o domingo, mas então a Igreja Católica veio no concílio de Laodiceia e afirmou: não, os cristãos não podem judaizar. Eles não podem observar o dia de sábado, o sétimo dia. E então a perseguição começou. E os valdenses foram perseguidos, aqueles que guardavam o sábado, e os
albigenses e ao longo da linha na Etiópia, a igreja celta, houve uma tremenda perseguição sobre essa questão. Depois, o protestantismo trouxe um certo descanso, mas os vários cantões também começaram a legislar princípios cristãos. E houve novamente um problema que, se você não concordasse com as igrejas tradicionais, havia uma enorme perseguição, fossem os anabatistas, ou mesmo os batistas, ou até mesmo os metodistas, como foram tratados no início. E assim, eles vieram para os Estados Unidos e decidiu-se que isso não ocorreria mais. Assim, uma vez que comece a legislar essa primeira tábua da lei, que é entre você e Deus, é aí que vemos o grande problema. E as questões que levantou são lógicas. Quero dizer, essas são questões de moralidade, onde a moral cristã deve ter a influência tremenda na sociedade em que vive. Todos concordamos com isso. O nosso problema é a primeira tábua da lei, a sua relação entre você e Deus. Isso está claramente definido. Não terás outros deuses diante de mim. E eu lembro-me, na sua entrevista com a CNN, que você afirmou que o Islão, nos seus países, tem o direito de fazer o que quiser. Mas você gostaria de evangelizá-los, porque acredita que o Deus que é o Deus deste universo é o Deus da Bíblia. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento tem a ver com a idolatria. Vai ser difícil solucionar isso, uma vez que Roma removeu esse mandamento e parece estar aberta a esse tipo de adoração. E depois entramos nas leis de blasfêmia. Quero dizer, é ridículo o que está a acontecer no mundo em relação a essas leis. E depois está o sábado. O sábado continua a ser a questão central porque determina quem tu reconheces como teu Criador e o teu Redentor. E é aqui que vai surgir a grande divisão. E a lei católica também consagra no seu catecismo que os cristãos devem assegurar que o domingo se torne o dia de descanso. E o atual Papa alinhou-se com o anterior Leão, que produziu um documento, Rerum Novarum, onde afirma claramente que o Estado deve garantir que o domingo se torne o dia oficial de descanso. E este é o nosso grande problema nesta situação. Então, há algumas coisas. A primeira é que eu não vejo como se pode legislar em termos da segunda tábua da lei sem referência à primeira tábua. Porque o respeito pela vida humana tem que ser respeito pela vida humana, pois os humanos são feitos à imagem de Deus. E assim, isso remete ao primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. E, portanto, se você permitir, se você não aplicar a primeira tábua da lei, se você não tiver as suas leis baseadas na primeira tábua, não tem razão para defender a segunda tábua da lei. Você não tem razão para não permitir funcionários do governo muçulmanos, funcionários do governo hindus, funcionários do governo ateus. E, mais uma vez que você tem funcionários do governo ateus ou muçulmanos,
você não tem o mesmo respeito pela vida humana fundamentado no mesmo princípio. Então, para ter um respeito cristão pela vida na segunda tábua, é necessário ter algum reconhecimento da primeira tábua. Agora eu quero argumentar que, ao considerar o conjunto da história redentora nas Escrituras e também a história cristã pós-apostólica, há certas coisas que deveríamos ter aprendido na primeira cristandade. E uma delas é que os cristãos não devem perseguir cristãos. Essa é uma das lições. Mas não é perseguição decidirmos que todos nós vamos fechar as nossas lojas no domingo e não vamos importunar os rapazes que querem fechar as suas lojas no sábado. Eu acho que essa é uma maneira razoável de agir. E assim, isso significa que temos uma base para respeitarmos uns aos outros. Se não reconhecermos a autoridade da primeira tabela da lei, não tenho razões para respeitar os adeptos do sábado. Por que deveria deixá-los em paz? Porque se eu não puder referir-me ao fato de que Deus é a nossa autoridade, o verdadeiro e vivo Deus, não um ídolo, não o Alá, não o Deus dos hindus, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o Pai de Jesus Cristo. Se eu o reconhecer, então devo reconhecer tudo o que a Bíblia ensina sobre como respeitar as pessoas que diferem de mim, sobre, como Paulo diz em Romanos 14, sobre um homem considera todos os dias iguais, outro homem considera este dia. Basicamente, quero referir-me a toda a Escritura enquanto decidimos o que fazer. Portanto, nada de perseguição a cristãos responsáveis e decentes que têm uma opinião diferente sobre que dia observar. Podes ter dificuldades em viajar no domingo porque os postos de combustível estão fechados. Pastor Wilson, há algumas coisas lá que gostaria de abordar. Sabe, Thomas Jefferson, ao falar sobre blasfêmia, disse que não me pesa o bolso nem me quebra a perna. Se disserem que o seu testemunho num tribunal de justiça não pode ser confiável, rejeitem-me. Ele diz, não causa nenhum dano meu vizinho dizer que existem 20 deuses e nenhum Deus. Parte do seu reconhecimento era que a Constituição, como a lei suprema do país, protegeria, num caso, como se tivéssemos alguém de uma religião diferente no poder, porque, em última análise, a Constituição baseia-se na lei civil. E há uma distinção entre a lei civil e a lei moral. A lei moral diz respeito a Deus e a lei civil diz respeito aos homens. E você sabe, a preocupação que eu tenho é que, uma vez que começamos a tentar moldar a nossa nação no contexto da lei moral, não se pode realmente fazer cumprir um governo moral sem uma inquisição. Porque a lei de Deus diz respeito ao coração de um indivíduo e para realmente discernir o coração de um indivíduo, o que eles pensam dentro da sua mente para realmente perseguir a lei na sua total profundidade, seria necessária uma inquisição. E isso é o contrário ao novo pacto em Hebreus 8, onde é o Espírito Santo que escreve a lei nos nossos corações, não é a força do homem. E sabes, eu diria que é a distinção fundamental que devemos lembrar, a diferença entre um pecado e um crime. Certo. Portanto,
Estás absolutamente certo de que, quando se trata de pecados, que é uma questão moral, o governo está absolutamente impotente e sem esperança. Não quero polícia do desejo, não quero polícia da cobiça, não quero polícia da pergunta: adoraste o Deus Mamon no teu coração? Não quero que o governo civil tente intervir nas tuas entranhas de forma alguma. Não é da sua conta. Eles não são competentes para isso. Mas depois você tem um governo que está basicamente a perseguir a imoralidade de um homem. Não a imoralidade de um homem, mas a sua incivilidade. É o seu comportamento civil. Nós baseamos-nos num governo civil. Eu estou a falar sobre comportamento moral. Comportamento moral e imoral, em contraste com pensamentos ou opiniões morais e imorais. Por exemplo, quero que a nossa lei civil proíba o abuso sexual e o homicídio. Isso é uma questão moral. É imoral abusar sexualmente e matar. E se alguém diz: por que não posso abusar sexualmente e matar? Eu quero que o magistrado civil diga: porque Deus disse a Moisés no Monte Sinai, não tens o direito de fazer isso. Portanto, quero uma base transcendente para a lei penal. Mas acredito absolutamente na liberdade de consciência. Assim, Thomas Jefferson está certo. Se um homem pensa e diz no seu coração: acho que há 20 deuses, sim, divirta-se, pense isso o dia todo. O que não podes fazer é candidatar-te ao Congresso e legislar como se houvesse 20 deuses. É aí que eu digo não. Acho que a Constituição responde adequadamente a isso ao manter a separação entre a Igreja e o Estado. Agora, em relação ao homicídio, como mencionou, o homicídio é um crime incivil na nossa nação. Para realmente perseguir isso sob a autoridade da moralidade, você também teria que ser capaz de ler o coração de um homem, porque a Bíblia realmente leva isso tão longe a ponto de que, se você está zangado com uma pessoa sem causa, ou se você odeia seu irmão, isto constitui homicídio. A lei civil exige definições. Por que matamos? Por que nós matamos? Matamos 60 milhões de americanos? Matámos-los e chamamos-lhe um direito constitucional. E eu quero dizer, se quero opor-me a isso, quero opor-me com uma Bíblia aberta, porque se eu apelar à Constituição, eles encontram o direito à privacidade sob o qual ocultaram todos os seus homicídios. Correto? Se você considerar este mundo secular, na verdade estão a legislar os seus pensamentos, porque se você pegar a Inglaterra, por exemplo, se você estiver a pensar no seu coração numa área onde há uma clínica de aborto, ou a rezar na sua mente, pode ser preso. Agora, ir para o extremo oposto não é necessariamente uma solução para a injustiça que está a ser feita pelo mundo secular. E é aqui que a questão se torna uma questão muito cinzenta. Sim, estamos apenas preocupados que, se começar a legislar a moralidade e a legislar a sociedade e a legislar o trabalho, eventualmente isso irá nessa direção. Até o documento Projeto 2025 afirma que o domingo é o dia padrão. Há espaço para aqueles que mantêm um sábado,
Mas se você deseja uma sociedade organizada, então deve haver, eventualmente, um padrão orientado para o domingo. E essa é a nossa preocupação básica. Estou muito feliz em ouvir o que você diz, que deve haver espaço para diferentes opiniões sobre essa questão. Mas você não é a única voz que se faz ouvir. E as vozes que ouvimos por aí, até Lennox disse na nossa entrevista com ele que seria melhor se guardássemos e avançássemos para o domingo, porque isso resolveria um grande problema. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Digamos que eu tenho uma pastelaria e sou forçado a fechar o meu negócio ao domingo. Isso não está a obstruir o meu direito livre de cumprir o mandamento e trabalhar 6 dias? E, novamente, penso que é aqui que as coisas se tornam complicadas e acho que, para a harmonia de tudo isto, seria muito mais fácil os meus amigos adventistas do sétimo dia, simplesmente começarem a reconhecer o domingo como o dia do Senhor. Assim não teríamos esse tipo de problema, mas eu diria. Isso seria a forma mais simples, mais ordenada de fazer, porque a grande maioria, digamos que temos uma nação cristã, a grande maioria dos cristãos na América do Norte observa o domingo como o dia do Senhor. E se este fosse um país adventista do sétimo dia, ou se postulássemos a formação de um país adventista em algum lugar, e eu fosse lá, esperaria completamente me ajustar a esse costume desse povo. Mas para que isso aconteça, você precisa ter os números, basicamente. Como pode uma sociedade cristã organizada reger-se por princípios cristãos enquanto faz o seu melhor para reconhecer e acomodar os interesses da minoria? Agora, acredito que a Fundação Americana e o suave estabelecimento da fé cristã americana foram os mais bem-sucedidos na história da Igreja até agora em cumprir esta tarefa. Acho que teve uma boa fase de cerca de 150 anos ou mais, 150 anos a 200 anos, durante os quais funcionou e funcionou bem, e é a isso que eu quero voltar. Gosto dos assentamentos americanos. Não gosto dos assentamentos europeus rigorosos, onde uma denominação há uma mudança. O rei agora é um congregacionalista, ou o rei agora é um anglicano, e todos têm que fazer assim. Não gosto disso. Acho que é uma má ideia. Eu penso que isso é o que contribui para os secularistas conseguirem revoltar-se contra toda esta ideia. E assim, consequentemente, estou muito a favor da abordagem americana. Convicções firmes nas nossas leis, com acomodações e exceções para cidadãos responsáveis que têm diferenças. Se eu posso responder a alguns dos seus pontos, você diz assim, bem, você tem que ter os números, basicamente, na nação para, você sabe, implementar uma lei de uma forma ou de outra. Mas o problema é que a nação judaica com Cristo, em grande parte, a maioria deles o rejeitou. Quero dizer, até os seus discípulos fugiram.
Ele foi o único que ficou no final. Agora, obviamente, você teve a cristandade que nasceu e esses discípulos avançaram e evangelizaram outros, mas, como um todo, disseram que o seu sangue esteja sobre nós e nossos filhos. Portanto, o problema é que, quero dizer, vemos exemplos disto onde a maioria pode estar errada e muitas vezes está errada. Olhem para Hitler, por exemplo, na Alemanha. Você tem, eu não estou a equiparar o que você está a fazer necessariamente a Hitler, estou apenas a dizer que houve casos na sociedade onde a maioria esteve errada. E todos esses reconhecem isso mais tarde. Portanto, parte do que fazemos aqui na Heritage and Hope é que coletamos documentos antigos, livros antigos que falam sobre a reforma protestante, esse tipo de coisa. Na verdade, tenho aqui um jornal de 1888 que falava sobre o projeto de lei de descanso dominical de Blair, que foi proposto porque isto foi apresentado pelo senador Henry Blair, e eles queriam um dia universal de descanso ao domingo. E este jornal aqui, a União Cristã, mesmo sendo defensores do domingo, não recomendou o projeto de lei. Na verdade, disseram que tinha problemas a mais. Havia muita dificuldade em tentar aplicá-lo e ia basicamente atropelar um monte de coisas. Agora, alguns anos após 1888, eu tinha estes cartazes aqui. Estes são de 1895 e estes cartazes basicamente são recortes de notícias de todo o país. Mississippi, Nashville, Cincinnati, indo por todo o país, St. Louis, Knoxville. Um monte desses lugares diferentes tinha adventistas do sétimo dia que não estavam a seguir as leis de Jesus da época. Então, por exemplo, havia um tipo que tinha sua própria propriedade e ele estava a cavar um poço na sua própria propriedade e estava a fazê-lo no domingo. Agora, claro, a lei da época dizia, não se pode trabalhar ao domingo, mesmo na sua própria propriedade. E assim, ele estava lá embaixo a cavar um poço. Agora, ele não estava a incomodar os vizinhos, ele nem conseguia os ver. Ele estava abaixo na terra, não estava a fazer barulho nenhum. Não era como se estivesse lá fora a cortar a relva e a manter os vizinhos acordados ou algo assim. E ele foi preso por isso. E na verdade, se você olhar para o fundo da página aqui, eles colocaram os adventistas do sétimo dia em grupos de trabalho forçado na época. E então a questão é, eu olho para a sociedade e olho para a história. Leia Jesus em prática. Adventistas em grupos de trabalho forçado, porque, em grande parte, quando você tem uma combinação de igreja e Estado, na maioria das vezes acaba em perseguição. Você sabe, em 1888, quando isso... Desculpe, quando se tem pessoas no poder, na maioria das vezes acaba em perseguição. Está a acabar em perseguição agora? Bem, você sabe, há uma coisa sobre a lei de descanso de domingo em 1888, é que tivemos alguns membros da nossa denominação que foram e basicamente lutaram contra isto, lutaram contra a lei Blair e disseram, não deveríamos fazer isso. E naquela época fomos questionados, ok, bem, vamos supor que vocês todos estivessem no poder e fosse uma grande maioria adventista do sétimo dia. Estou assumindo que vocês queriam colocar esta lei em prática. E nós realmente dissemos não, porque a questão é, novamente, se eu estou a impor algo que impede o seu direito de liberdade, bem, essa não é a maneira de Jesus Cristo trabalhar. Assim, por exemplo, digamos que eu sou proprietário de uma padaria e sou obrigado a manter a minha loja encerrada ao domingo. Isso não está a infringir o meu direito livre de conduzir negócios 6 dias por semana, porque o mandato diz 6 dias trabalharás. Portanto, em essência, mesmo que possa parecer que não é assim tão grave, se me impedirem de trabalhar num dia,
Não está a limitar o meu direito livre? Sim. Portanto, você está conversando com um grande defensor de vamos ser livres com as exceções. Eu não tenho nenhum problema com o padeiro adventista mantendo sua loja aberta. Mas se ele estiver em uma cidade com a maioria dos observadores do primeiro dia da semana, pode ser que ele não tenha bons negócios nesse dia, porque eu não quero forçar os observadores cristãos do primeiro dia a irem comprar na padaria dele no domingo. Mas sim, ele pode basicamente, se for um cidadão responsável e não um perturbador da paz, e se ele quiser cavar seu próprio poço no domingo, ou se quiser ter sua loja aberta no domingo, então faça isso. Portanto, é isso que eu acredito que a tolerância religiosa é um fruto de um nacionalismo cristão bem ponderado. Acredito que a tolerância faz parte do pacote. Estou simplesmente a dizer que as consequências subsequentes das quais vocês estão preocupados, existem consequências subsequentes em todos os sistemas. Tudo, as coisas que estamos a fazer agora, há consequências subsequentes. Bem, Pastor Wilson, gostaria de recuar um pouco e fornecer um pouco de contexto aqui. Portanto, somos protestantes de protestantes, unimos-nos a todos os reformadores na identificação do Papa como sendo o anticristo. Você provavelmente conhece a diferença entre historicismo, preterismo e futurismo. Apenas quero mencionar brevemente aqui, vimos seu vídeo onde o senhor disse que os papas, até os da Renascença, até os piores deles, você disse que não proclamaram ser Deus. Os papas, mesmo os papas da Renascença, mesmo os piores deles, não afirmavam ser Deus. Sabes, faziam afirmações grandiosas sobre si mesmos, mas não iam tão longe quanto Calígula. Mas temos aqui, na verdade, o Sacrosanto Concilia. Temos outro prompt de Lucius Ferres, de Biblot, até mesmo o direito canônico, bem aqui, onde repetidamente os papas realmente usaram a mesma palavra em latim de 2 Tessalonicenses 2,4, ostentando-se. O Papa ostenta-se ou mostra-se ser Deus. Portanto, isto foi realmente repetido dentro do catolicismo. E assim, porque reconhecemos o Papa como anticristo e nos juntamos a todos os reformadores nisso, reconhecemos ainda mais em Apocalipse 14 que haverá uma crise no final dos tempos em torno da marca da besta. E assim, juntamos-nos a Thomas Talon, juntamos-nos a John Levington, juntamos-nos a John Carlo, juntamos-nos a Peter Chamberlain e muitos outros protestantes que reconheceram domingo como sendo a marca da besta, no sentido de que haverá um teste da marca da besta, onde o domingo será imposto por lei. E é interessante que mesmo no Catecismo 2176, o catolicismo reconhece o domingo como um sinal, uma marca. Isso está em contraste com Êxodo 31, verso 17, onde Deus reconhece o sábado do sétimo dia como seu sinal. Mas você sabe, recentemente, creio que é um dos seus pastores, em 2022, ou pelo menos alguém associado, Blaine Concy, no dia 16 de junho de 2022, escreveu um artigo intitulado Observância do Sábado, a marca das nações cristãs. E achei essa utilização do termo muito interessante à luz da história protestante, porque se você passar por documentos protestantes, houve numerosos protestantes que conectaram a marca e sinal especificamente com o argumento sobre o sábado e o domingo. Assim, à medida que esta lei é estabelecida, já antecipávamos há muito que os adventistas do sétimo dia seriam aqueles a dizer ao mundo que a crise da marca da besta chegou.
Aqueles que servem a Deus honrarão o seu sinal. Aqueles que servem a Roma e ao Deus deste mundo e ao Anticristo, com as suas alterações aos tempos e leis divinas em Daniel 7:25, aceitarão o domingo como sendo sua marca. Portanto, a pergunta honesta aqui: se você tivesse uma república onde a maioria das pessoas fosse adventista do sétimo dia, por que você toleraria pessoas fechando suas lojas aos domingos, se isso é a marca da besta? Por que você faria isso? Por que você tolera em suas lojas, em suas leis, a marca da besta? Porque, simples, de acordo com a nossa compreensão do governo de Deus, Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, então o meu servo lutaria. O negócio do Evangelho é convencer corações, não forçar as mãos. E quando assisti à entrevista com Stephen Wolfe, ele estava ok com a obediência forçada e não regenerada. Está aí. O homem insiste em dizer que não haverá nenhum problema para adventistas, para guardadores do sábado. Isto não é verdade de acordo com os testemunhos da história. Nós vimos nos Estados Unidos da América que adventistas foram presos, foram mortos, foram enviados como escravos por guardarem o sábado. Nós vimos quando Constantino promulgou a lei, quantos foram perseguidos pela Igreja Romana por recusar-se a guardar o domingo. Portanto, estas narrativas só servem para convencer as pessoas. Mas quando na realidade isto estiver acontecendo, irão esquecer tudo. A propósito, o livro 20 Sinais, página 126, diz que uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muitos em breve em nossa nação, muito em breve a nossa nação procurará impor a todos a observância do domingo, ou seja, do primeiro dia da semana, como sendo o dia sagrado. E ao fazer isto, eles não hesitarão em compelir os homens contra a voz da sua própria consciência a observarem o dia que a nação declara ser o sábado. Irmãos, haverá sim uma violação dos direitos da consciência. E este homem diz que não, isto não vai acontecer. Vejam aqui. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos da América e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Última passagem. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, neste caso o papado, para menosprezar o santo dia de Deus, o sábado, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante como sendo a imagem da besta. Portanto, queridos, nós estamos mostrando o que está sendo preparado agora na América. Quer nós acreditemos ou não, quer digamos que não, é tempo de liberdade religiosa, é tempo de direitos humanos. A palavra de Deus nos diz, o Espírito de Profecia nos diz, que no final tudo isto vai ser anulado. Todos esses direitos de liberdade religiosa serão anulados. Liberdade de consciência, tudo isto será anulado. Portanto, é tempo de tocarmos a trombeta bem alto e avisarmos o mundo aonde estamos na história profética. Vamos orar. Obrigado, bom Pai, por ter estado conosco enquanto escutávamos, enquanto acompanhávamos este debate. Hoje nós sabemos, Senhor, aonde estamos e queremos estar preparados para o fim. Vem, Senhor, moldar nosso coração, abrir nossa mente, abrir, Senhor Deus, o nosso coração de par em par, para que o recebamos como hóspede especial, a fim de estarmos moldados, preparados para a grande crise final. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Nos veremos na próxima apresentação aqui no canal.